Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus os abençoe. Que Deus esteja iluminando a sua vida nesse dia. Esse dia que o Senhor criou para que você pudesse viver nele, honrando o nome dele, gozando do nome dele, cultuando o nome dele. Nós estamos dando início a mais uma semana. Hoje é dia de primícias, hoje é dia de cultuarmos ao Senhor, hoje é dia de termos comunhão com a família em Cristo, com a nossa família também de sangue, né? E nós temos muito que agradecer ao Senhor por esse dia. Deus te abençoe neste dia. Vamos fazer, essa é a nossa última devocional em Romanos 3, concluindo assim estas, se eu não me engano, 13 devocionais com essa, né? E eu sou grato pela sua vida, porque nos acompanhou, porque está inscrito no canal, porque tem deixado o seu like para nos ajudar, para que o algoritmo do YouTube entenda que está sendo relevante este material e encaminhar para outras pessoas também. Vamos fazer a leitura? Nós vamos ler o verso 29 até o 31. Deus é Deus somente dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ilumine para entendermos esta palavra, e não somente entendê-la, mas que ela seja pelo Teu poder aplicada em nossas vidas. Eu entrego nas Tuas mãos os Teus filhos que estão presentes conosco nesta devocional, que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os livre de todo e de qualquer mal. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, Paulo está terminando esta parte introdutória sobre a justificação pela fé, no qual ele vai decorrer no capítulo 4 em diante de Romanos. E aí chega uma pergunta, que pode ser uma pergunta do próprio Paulo para si mesmo, ou de alguém que está perguntando a ele, né? Dentro daquele contexto do capítulo que nós falamos nos vídeos anteriores. E aí depois que é tratada que a pessoa ela é justificada, ela é salva pela fé, pelo princípio da fé, independente das obras da lei, aí surge uma pergunta. Então tá, e Deus então, ele é apenas Deus dos judeus ou ele também é Deus dos gentios? Então aqui a pergunta é, ele é Deus apenas do religioso, do descendente sanguíneo de Abraão, que no caso são os judeus, ou ele também é Deus daqueles que vai crer nele por meio da fé? Os gentios aqui são todos aqueles que não têm sangue judeu. E aí Paulo responde, sim, Deus também é Deus de judeus. Existe somente um Deus, que pela fé justificará judeus circuncisos e gentios incircuncisos. Paulo está dizendo que não existem dois deuses e que não existem dois tipos de salvação. Ele está dizendo que existe apenas um Deus, e esse Deus, pelo princípio da fé, ele vai salvar tanto judeus como gentios. Ele vai salvar tanto brasileiros como americanos. Ele vai salvar tanto ucranianos como russos. Ele vai salvar iranianos, ele vai salvar iraquianos, ele vai salvar chineses, ele vai salvar todos aqueles que creem. Porque Deus não trouxe esta obra salvífica e redentora em Cristo para salvar uma nacionalidade, mas ele veio, por meio desta obra, formar um povo que será tirado de todas as nações. Então será tirado do Brasil aqueles que creem para se juntar ao povo de Deus. Será tirado aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão na nação paraguaia, são colocados no mesmo grupo, e formará assim um povo, um único povo de todas as nações. Então de todas as nações sairá pessoas que crerão no Messias. E aí esse Deus será Deus
para todos esses que creem. Porque quando Jesus estabelece a sua obra redentora, ele estabelece para todo pecador, para todos. Mas só é credenciado aquele que crê. Então, o que crê, ele passa a ser credenciado a essa salvação. E aí, após ele dizer isso, sai mais uma pergunta. E aí? Então, a lei é anulada por causa da fé? A lei das obras, a lei do Antigo Testamento, ela é anulada? E vai ter agora somente a lei da fé? E aí, Paulo diz, não, pelo contrário. Nós não anulamos a lei. Nós confirmamos a lei. Então, como confirmamos a lei? Vamos ver duas circunstâncias que o texto nos falou sobre elas. Primeiro, a lei é confirmada porque é pela lei que eu sei que eu sou pecador. Eu sei que roubar é pecado porque na lei diz. Eu sei que desobedecer pai e mãe é pecado porque a lei diz. E assim por diante. Eu sei também que é conhecendo a lei que eu vou produzir as obras. Porque eu vou saber o que é bom, o que agrada a Deus, o que não me agrada, porque pelos decretos que Deus colocou. Olha, isso aqui não me agrada, isso aqui me agrada. Então, por aí eu sei como eu vou agradar a Deus com as minhas obras. Mas, acima disso, está a fé, que traz a motivação correta para que eu confirme esta obra por meio da fé. Porque, como a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu creio no Senhor, e crendo no Senhor, eu me abstenho de fazer aquilo que é contrário à lei, eu estou confirmando a lei pela fé. Quando eu creio no Senhor e pela fé eu produzo obras que a lei diz que são boas, eu também estou confirmando a lei por meio da minha fé. Então eu preciso confirmar a lei com a fé, porque sem fé eu não vou conseguir. Então o texto termina assim, dando a nós uma orientação, dando a nós uma visão de que nós não temos obras meritórias, nós somos salvos por Cristo Jesus numa obra única que Ele fez de redenção, mas que nós temos que caminhar neste mundo com fé, produzindo obras que vão evidenciar que nós temos fé em Jesus Cristo e, segundo, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Um abraço fraterno para vocês, no nome santo de Jesus Cristo.